Bom dia, pessoal. Antes de começar, será que alguém podia pegar uma água para mim? Que eu acabei esquecendo. Um copo com água, por favor. 2, porque eu bebo muita água. Então, vamos dar continuidade ao livro de Daniel durante até o mês de agosto. Deixa eu botar aqui para iniciar. Nós estamos acompanhando a leitura do livro de Daniel e o estudo capítulo por capítulo, tá? Creio, né, Dani, que esse mês terminamos, né, Daniel? Bom, antes de iniciar, vou fazer uma oração, tá bom? Confesso a vocês que o assunto de hoje é um assunto, não é que seja difícil, mas é um assunto um pouco complexo para nós, porque vai tratar sobre profecias, sobre o fim dos tempos. Então, é um assunto um pouco mais denso, até mesmo nebuloso. Mas, mesmo assim, vamos tentar passar de forma mais clara e a forma como a igreja adota esse tema. Então, fechar nossos olhos, pedir a direção de Deus nessa aula de hoje. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja. Que essa igreja venha crescer, Deus, no ensino, na palavra, na comunhão, Deus. Obrigado porque o Senhor tem colocado pessoas preocupadas principalmente com a nossa instrução. Que a Tua palavra venha ser semeada em nossos corações. Que as Tuas profecias venham se cumprir em nossas vidas, sim, Deus. E que possamos entender, Deus, que o Senhor Jesus é o nosso Rei e que irá voltar. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu estava falando para vocês, desde o início do estudo de Daniel, nós estamos estudando mais alguns fatos que aconteceram com Daniel. Então, quem lembra aqui alguns fatos da ida de Daniel, quando ele foi como cativo lá para a Babilônia, durante esse tempo. Nós temos o testemunho dele, né? Quem não lembra, que ele não se contamina com as iguarias do rei, né? E ele ali resolve manter o seu padrão de conduta. Então, nós temos uma parte da biografia de Daniel. Outro evento que aconteceu com Daniel, quem é que lembra aqui? Muito importante. Daniel na cova dos leões, com certeza, né? Um evento muito importante, que foi uma aula dada por Júlia na semana retrasada. E outros eventos que aconteceram com Daniel. Só que desta vez, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, nós não vamos ter mais uma biografia de Daniel, né? Há uma mudança na literatura do livro de Daniel, e agora nós vamos passar a conhecer as visões de Daniel. Então, antes nós tínhamos digamos assim, uma literatura do capítulo 1 ao capítulo 6 mais biográfica. Alguém está contando a história de Daniel. A partir do capítulo 7 até o 12º, Daniel está revelando as suas visões. Então, nós temos essa mudança, tá certo, pessoal? Na literatura nós temos uma biografia e agora vamos para um texto mais ficcional, mais fantasioso, porque são as visões de Daniel. Eu estou falando só da parte literária, tá? Então, vocês vão achar realmente uma estranheza. Quem lê o livro de Daniel vai achar assim, poxa, do capítulo 6 para o capítulo 7, houve uma mudança literária. Da história de Daniel passou a contar as suas visões. E é por isso que esse tema é um pouco complexo. Por quê? Porque nós vamos tratar de profecias, né? E são profecias apocalípticas, são profecias da revelação. O que é que vem a ser, então, essa literatura apocalíptica? Vocês vão perceber que essa literatura ela é muito simbólica, ela envolve números, ela vai criar animais fantásticos, né, criaturas que não existem na nossa realidade. E ela é muito usada justamente ela pega muito o sensorial. Então você vai perceber que Daniel ele vê as coisas. As visões acontecem ele vendo as criaturas, ele vendo as pessoas, ele vendo coisas extraordinárias. Justamente por quê? Porque para nós seres humanos é muito mais fácil entender quando nós o quê? Enxergamos, né? É muito mais fácil imaginar do que você apenas assimilar um conteúdo de forma técnica, seca. É assim com as crianças. Como é que você ensina as crianças? Primeiro você mostra as figuras. E é por isso que essa literatura apocalíptica ela é muito assim de símbolos, né? De imagens. Claro que essas imagens, esses símbolos, eles por si sozinhos não constroem nada.
é necessário ter a sua interpretação. Então é por isso que eu peço que vocês tenham um pouco de atenção, porque como é uma literatura diferente, é uma literatura mais apocalíptica, simbólica, nós temos que estudar com um pouco mais de cuidado, mas sempre de acordo com o que está na Bíblia. Como eu falei a vocês, há essa mudança, né, de literatura, do livro de Daniel, e há também uma mudança cronológica. Porque olha só que interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel, você tem a história de Daniel, mas do capítulo 7 ao capítulo 12, você vai ter visões de Daniel que aconteceram dentro da história de Daniel. Então, se você fosse pegar o livro de Daniel de forma cronológica, o capítulo 7 e o capítulo 8 não estariam nesse lugar. Eles estariam lá no capítulo 4 ou 5 de Daniel, se fosse cronologicamente. Então, o livro ele vai ser dividido de forma teológica. Você tem a história de Daniel, para depois você ter a profecia de Daniel. Isso acontece também com o Novo Testamento, não é verdade? Qual é o primeiro livro da Bíblia? São os Evangelhos, que vai contar o nascimento de Cristo, a sua trajetória. E qual é o último livro da Bíblia? É o Apocalipse. Se você fosse colocar o Novo Testamento de forma cronológica, Apocalipse não seria o último livro da Bíblia. Ele foi escrito antes de outro. Então, assim, mas para poder ficar mais fácil para a compreensão da gente, né, da pessoa que vai ler, então as leituras apocalípticas sempre ficam no final do capítulo. Ok, e sim, por último, também eu quero deixar, assim, eu acho importante falar sobre isso, é sobre a corrente de pensamento que nós vamos adotar aqui sobre essas profecias. Então, existem algumas correntes de pensamento que tratam das profecias messiânicas, das profecias apocalípticas. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Primeiro, porque não há uma necessidade, né, de estar discutindo aqui termos tão teológicos, não é verdade, Zambelli? Segundo, porque também eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre isso. Eu não tenho nenhuma formação teológica, então assim, eu poderia estar caindo em engano. Então, nós vamos falar o básico, o feijão com arroz, tá? Não partindo para heresias e nem também deixando de falar coisas que são importantes. A única coisa que nós vamos deixar bem claro no decorrer da lição é que as profecias de Daniel, elas têm uma distinção. Elas são destinadas em parte para somente Israel e outra parte elas vão ser destinadas para a igreja. Então, aí não confundir e achar que as profecias elas são atuais, elas estão acontecendo agora, como algumas religiões fazem disso. E o mais importante, dentro de Daniel, nós vamos estudar essa profecia limitada à sua interpretação. Vocês vão ver, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, há uma interpretação. Daniel pede para que essas visões sejam interpretadas e alguém vai interpretar. Então, nós vamos estudar dentro dessa caixinha de como foi interpretado. Nós não vamos tentar supor outras interpretações fora do que está no livro de Daniel, né? Ok. Então, vamos para o... Eu vou passar para vocês aqui um vídeo, tá bom? Eu ia ler com vocês o texto, mas como o texto é longo, eu vou preferir passar um vídeo para vocês. Deixa eu acessar aqui, tá? Porque o vídeo também é mais imaginativo, é mais sensorial, e vocês vão ver como é esse sonho. Então, vocês percebem que só de rever o vídeo, você vê que nós temos uma miríade de várias informações, né? São feras, depois nós temos uma mudança de cenário, depois nós temos lutas, batalhas, nós temos... seres angelicais. Então você vê que as visões elas puxam muito para esse lado sensorial, tá bom? E Daniel ele fica perplexo com essas visões. O que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? É sobre a interpretação que a igreja ao longo do tempo tem sobre essas visões, tá certo? E que se confirmaram também com a história. Então, primeiro, Daniel ele tem a visão de que o mar está revolto, tá certo? Ventos estão soprando e do mar vai emergir 4 animais, 4 bestas, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa figura do mar revolto, ela vai simbolizar as nações, né? As nações são revoltas, as nações com muitas pessoas, como se lutassem uma contra a outra, né? Vocês percebem que o mar, ele é inquieto, o mar, né? Ele é agitado. Então, ele representa
O mundo, as nações. Sobre as nações, então, vai surgir, emergir essas bestas. A primeira besta que vai emergir, ele fala lá no verso 4, ele fala, olha, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Então, esse leão, ele vai representar a Babilônia, tá certo? O leão era um dos símbolos da Babilônia. Então, as asas arrancadas, o animal posto em pé como homem e recebendo um coração de homem. Esse receber um coração de homem, essa besta que as asas são arrancadas e depois se torna um homem, vocês vão ver que tem uma semelhança com o capítulo 4. Se não me engano, quem deu foi o Sérgio. Que ele fala que o rei Nabucodonosor, ele torna-se um animal, né? Devido à sua... a não se dobrar diante de Deus. Então, a primeira besta vai representar o império da Babilônia. A segunda besta que vai emergir do mar é um urso, né? E esse urso, ele carrega em sua boca 3 costelas. Ele vai representar o Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa é aquele império que vai invadir e guerrear contra a Babilônia e vai fazer a Babilônia cativa, tá certo? Ele é pesado e esmagador. As 3 costelas representam as 3 grandes conquistas desse império, que foi a Lídia, a Babilônia e o Egito, tá bom? Então, o urso, ele representa o Império Medo-Persa. Aí nós temos a terceira besta que vai emergir do mar, que é o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Ele vai representar a Grécia, com a sua figura máxima, que foi o Alexandre o Grande. Eu acho que quem estuda um pouco de história deve conhecer, né, esse nome, Alexandre o Grande. Alexandre, ele foi um grande conquistador da Grécia. Em menos de 10 anos, ele conquistou quase todo o continente asiático, tá? E ele só tinha 32 anos. Então, imagine que tipo de militar era o Alexandre o Grande. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu, né, ele não conseguiu cumprir o seu plano, que era conquistar praticamente onde houvesse terra, o Alexandre queria conquistar. Mas ele não conseguiu. Então, esse leopardo, essa figura da besta do leopardo, essa velocidade, representa o Império Grego, tá certo? Ele tem 4 asas, justamente, e 4 cabeças, justamente porque quando o Alexandre ele morre, o seu reino não passa para os seus herdeiros, passa para 4 generais que ele tinha. Chegamos ao 4º animal. Este animal, vocês percebem no vídeo, né, e está escrito lá em Daniel 7, ele é um animal inanimável. Por quê? Porque Daniel não consegue assimilar esse animal a algum animal parecido da sua época. Então, ele não encontra comparações na zoologia para este animal. Ele só fala que ele é terrível, espantoso e muito forte. Ele tem dentes de ferro, devorando, despedaçando e pisoteando tudo que sobrava. Este animal seria a civilização romana, seria Roma, né? Junto com os seus Césares. Todo mundo sabe que grande parte dos Césares, eles eram cruéis, eram excêntricos e eram bastante violentos e impiedosos. Você tem desde Nero e vários outros imperadores romanos. Então, essa besta, a última, ela representa o Império Romano. Aí ele fala também que nessa besta que representa o Império Romano, nascia um chifre. Um chifre se destacava, ia crescendo o chifre. Esse chifre, a tradição e também muitos teólogos vão dizer que é como se fosse uma personificação do anticristo. Não é que ele seja o anticristo, mas é como se fosse uma prefiguração de alguém que vai se opor a Cristo. Então, olha só. O chifre pequeno é um oponente final de Deus e do seu povo. No Novo Testamento, ele vai ser muito assimilado como se fosse o anticristo. Mas ele não fala quem é esse anticristo, mas fala que é alguém que vai se opor aos santos. E ele sai dessa 4ª besta. Eu queria só frisar com vocês que eu estou falando aqui bem de forma rápida e técnica o que cada um representa, porque eu acho que não cabe muitos detalhes porque que o império é o Império Grego ou não, porque vocês vão ver que na interpretação que Daniel vai ter, ele vai dizer que são civilizações, são impérios que vão surgir. E a história vai também confirmar esses impérios. Agora eu só queria chamar a atenção de vocês para algo sobre
a interpretação dessas profecias. Nós temos hoje, atualmente, algumas religiões, algumas vertentes protestantes que tentam contemporaneizar essas profecias. Então, por exemplo, nós temos muito de tentar atualizar quem será o anticristo. Então, já se levantaram muitos anticristos. Hitler, Napoleão Bonaparte, Saddam Hussein, presidentes, até o Papa. Então, essa tendência que temos de tentar encontrar, né, tentar acertar profecias, às vezes quase sempre vai ser prejudicial para a nossa fé. Eu vou citar um exemplo, eu acho que vocês conhecem, que é a Igreja do Sétimo Dia. Justamente, ela vai surgir, ela vai nascer dessas ideias de tentar prever o futuro, tentar prever essas profecias. Então, a sua profetisa maior, que é a Ellen, ela junto com outros líderes, tentam, como é que eu posso dizer, datar o dia em que Cristo ia voltar. Como Cristo não volta, então eles tentam camuflar e colocam outra profecia ali. E aí, o que temos hoje? Temos hoje praticamente outra religião, que é o Adventismo. Justamente nasceu dessa ideia de tentar compreender, até mesmo de tentar clarear essas profecias, quando isso é perigoso para nós. Nós temos que ser sóbrios, como fala aqui esse texto. A tendência de contemporaneizar a profecia é irresistível, claro, e sempre será errada. A postura sóbria é deixar a identificação para o próprio fim, quando ela será inconfundível. Então, falando das bestas, isso é comprovado que essas bestas são essas civilizações, tá certo? Agora, falando desse chifre que sai da quarta besta, que é o anticristo, e tentarmos saber quem será ele, isso não há consenso, não há como nós sabemos quem vai ser esse anticristo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre essa tendência, sobre essas especulações que há sobre essas profecias, seja do livro de Daniel como de Apocalipse, vocês podem ficar à vontade e falar. Vamos para a segunda parte desse capítulo, tá bom? Então, nós temos agora uma mudança de cenário. Daniel está lá aterrorizado porque ele viu aquelas bestas, mas aí ele sobe para outro cenário e ele vai ver uma visão de um tribunal celestial. O que acontece nesse tribunal celestial? Olha só, há um tribunal. Essa figura, ela meio que resume o que acontece nessa parte aí. O ancião de dias é Deus, que é o ancião mais idoso em majestade. Ele veste roupas brancas que vão representar a sua pureza. Há um fogo que consome o seu altar, o seu trono, e esse fogo ele representa a purificação. E há livros abertos diante dele. Esses livros representam o decorrer da história, né? Como se tudo estivesse gravado em um livro. A história dos atos dessas civilizações, esses impérios estão gravados neste livro. E há milhares de pessoas que o servem. E aí Daniel percebe que sai uma sentença, né, desse ancião. O quarto animal, ele é morto. Né? Essa besta, ela vai ser morta, tá certo? Lançada ao fogo. Os outros animais, eles não são mortos, né? Apenas tirada a sua autoridade e vivem por um tempo. E os impérios anteriores são absolvidos e não aniquilados. Então, eu só tentei resumir para vocês essa parte em que ele está vendo a visão do tribunal celestial. Então, nós temos o ancião, nós temos milhares servindo a ele, nós temos a morte da quarta besta, nós temos as outras bestas sendo apenas destronadas. E é isso que acontece nesse evento. Mas o que eu quero só frisar, que eu acho importante e mais reflexível para nós, é sobre essa mudança que vai acontecer quando Daniel está lá vendo as bestas, naquele mar revolto. Então ele vai para outro estado, né, um estado celestial. Eu trouxe para vocês essa frase, né, do autor desse estudo, que eu achei bastante interessante. A boca arrogante fala, e o céu responde com um tribunal. Quando o mal parecer grande demais na história ou na nossa vida, a pergunta certa não é quem vai ganhar, mas quem está sentado no trono e o que está escrito nos livros. Então, com certeza, Daniel, naquela primeira parte da visão, ele deve ter ficado aterrorizado. Parecia o fim do mundo, um apocalipse.
aquelas bestas emergindo, aquelas bestas pisoteando as pessoas, mas aí nós temos um segundo ato dessa visão, que é o quê? Daniel está em um tribunal celestial. É como se Deus estivesse mostrando a Daniel, olha, essas coisas vão acontecer. Mas saiba que eu estou no controle de tudo. Que no final das contas, né, o bem vencerá o mal. Eu estou aqui. No final das contas, essas nações, esses impérios serão julgados. Então não há o que temer. É como se ele tentasse, Daniel, ali, conseguisse enxergar que ele não deveria apenas ver o problema, ver o mal, mas entender que aquele mal teria, então, um fim. Entendo que muitos ateus usam isso. Ora, se Deus existe, se Deus é soberano, por que existe o mal? Por que nações guerreiam? E aí, nós podemos perguntar, onde é que será que Deus estava quando acontecia tudo isso? Onde é que Deus estava, por exemplo, quando acontecia as guerras? Onde Deus estava, por exemplo, quando, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha queimava os judeus lá nos centros de concentração? Onde Deus estava? Essas perguntas ecoam em nossas vidas. Né? A mesma coisa aconteceu com Daniel. Onde é que Deus está vendo todas essas bestas fazendo isso com o mundo? E Deus dá a resposta. Ele está lá, ele está vendo, e no momento certo ele vai agir. Então, irmãos, aqui nós temos uma lição importante. Não uma lição de tentar entender o futuro, mas uma lição para nossas vidas. O mal, ele tem um fim determinado. Ele tem um início, mas ele vai ter um fim determinado. Nós não podemos esmorecer com as consequências da vida. Não podemos esmorecer como a nossa situação hoje se encontra. Acontece muito hoje, digamos, na política, em acharmos que por termos um presente X, então nós estamos vivendo o fim do mundo. Não, Deus permitirá isso, com certeza, pode permitir, mas esse governante mau, ele não vai durar muito tempo. Deus está no controle de tudo. E é isso também que Daniel está vendo quando nós temos essa mudança de cenário, né? O tribunal celestial. Então, essa ideia de que os crentes nunca vão passar por necessidades, problemas, dores, guerras, perseguições, esse pensamento triunfalismo sobre a vida cai por terra quando analisamos as profecias do livro de Daniel. Pois aqui os maus impérios são reais e têm suas durações. A única verdade é que esses impérios, que o mal um dia vai ter o seu fim. E isso para nós traz o quê? Uma consolação, uma esperança. Até aqui tudo bem com as visões de Daniel? Eu imagino se eu tivesse um sonho desse, um pesadelo. Vamos então agora, deixa eu ver, falar coisas boas, né? As bestas, já começamos a falar umas coisas boas da visão. Bom, vai ter um momento então que vai surgir uma figura nessa visão de Daniel. E aí eu queria que todos vocês abrissem a Bíblia em Daniel, está aí a referência 7, do 13 ao 14. Isso aqui eu acho importante enfatizar mais com vocês, que é a figura do Filho do Homem. Daniel 7, do verso 13 ao verso 14. E quem abrir já pode ler para mim, por favor. Amém. Então nós temos agora a figura de uma pessoa que vai entrar nessa visão. E essa pessoa, Daniel, vai designá-lo como o Filho do Homem. Né? E ele vai dar vários atributos, dizer como é o seu governo, que é para sempre, que ele tem autoridade. Pergunto a vocês, vocês têm noção de que ele está falando? Jesus, exatamente. Então, olha só. Nós temos o primeiro contraste. Nós temos do mar emergem as bestas, tá certo? Que vão causar pânico e terror na humanidade. Agora nós temos do céu vindo quem? O Filho do Homem. Do mar, que representa a terra, ou seja, aquilo que apenas o ser humano produz, é só a desolação. Mas o que vem do céu é a salvação. Então nós temos o Filho do Homem, ele vem do céu. O outro contraste é o bestial e o humano. Daniel, as visões de Daniel, ele vê os impérios como o quê? Bestas, como feras, como animais fantásticos, que não existem. Animais selvagens, violentos. Já essa pessoa que vem do céu, ele vê o quê? Como um ser humano, né? Com mais humanidade. Então Deus já está mostrando o quê? Que o governo
dele, primeiro, virá do céu. E segundo, não será como uma besta, como um animal que vai desolar a humanidade, mas sim como um ser humano. E essa figura vem através de quem? De Jesus. Eu queria que vocês, então, cada 4 pessoas abrissem nessas referências. Mateus 28, 18, Lucas 1, 32 ao 33, Isaías 9, 6 e Jeremias 23, 5. São referências sobre esse governo de Cristo. Isso, então, Jesus fala que é me dado todo o poder no céu e na terra. Tá? Então, faça um link, faça uma referência com esse versículo de Daniel. Ele falou o quê? Que lá no capítulo 14, ele fala que o seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Então, faça a referência que nós temos o quê? Que o Filho do Homem é essa pessoa, o Jesus. Agora aí, Lucas 1, 32 ao 33. Então, isso aí é quando acontece a visitação, né, do anjo, a Maria falando quem seria o filho dela. Então, o seu governo não terá fim. E Isaías 9:6, mais uma vez falando do governo, de ser o príncipe da paz, o governo está sobre ele. E, por fim, Jeremias 23:5. Certo? Então, assim, é unânime que essa figura do Filho do Homem é quem? É Jesus Cristo. Já que ele mesmo vai atestar isso lá também no Novo Testamento. Ele vai também usar esse termo para si. Né? Jesus, quando está lá no Sinédrio, ele fala que e virás o Filho do Homem vindo com as nuvens. Então, ele atribui a si esse termo porque ele sabia muito, ele também conhecia dessas profecias. E essa profecia mais específica de Daniel 7 é uma profecia messiânica. É a profecia de que Jesus viria e ele seria esse rei. Ele teria esse domínio. O seu domínio não teria fim. Então, ele... É como se Deus ali estivesse mostrando a Daniel que todas aqueles impérios, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Medo-Persa, o Império Romano, eles eram transitórios, eles não tinham domínio eterno. Mas haveria aquele que há de vir, e aí sim ele teria o domínio eterno. Essa doutrina em que Cristo realmente é o soberano e é o rei, ela diz que todo o universo, toda a autoridade espiritual, moral, social, todas as coisas e todas as nações, elas estão debaixo da autoridade de Cristo. Porque ele é o único soberano. É ele que realmente vai reinar. Então nós como cristãos temos essa tendência a sempre procurar nossos heróis, a procurar nossos governantes que vão salvar a humanidade, depositar nossa esperança em um político que talvez vá trazer a salvação, vá deixar o Brasil mais cristão. Mas tudo isso são apenas fábulas. O nosso único rei é quem? É Jesus. Ele é o nosso único rei. Todos os seres humanos terão suas falhas. E Deus ele não fez essa profecia para um ser humano. Ele fez essa profecia para o seu filho, o Filho do Homem. Então, principalmente agora que vamos entrar numa campanha política, vamos pensar nisso, tá, pessoal? Vamos pensar que a nossa esperança não pode vir em homens. A nossa única esperança tem que vir do nosso rei, que é quem? Que é Jesus. O governo pertence a ele, a soberania pertence a ele. Ele sim é que vai governar pelos séculos dos séculos. E é isso que Daniel está vendo, esse Filho do Homem governando pelos séculos dos séculos. É porque eles esperavam talvez um rei que realmente fosse como os Césares, como esses impérios, como o Nabucodonosor, que dominasse as nações, que tivesse um exército e que ali guerreasse, que tomasse a força, mas quando na verdade era um rei que tomava os corações, né? Que mudava, transformava os corações. E nós percebemos essa eficácia, nós percebemos o reinado de Cristo, porque ele permanece até hoje. Esses reis, hoje, eles só estão o quê? Nos livros de história. Mas seus reinados só deixaram o quê? Artefatos que estão em museus. Mas o de Cristo permanece até hoje. É tanto que estamos aqui hoje como igreja, mostrando isso. Nós hoje estamos aqui de manhã fazendo o quê? Um memorial, que permanece por mais de 2000 anos ainda. Então isso realmente é entender que ele é o nosso rei, porque mesmo ele não estando presente em corpo aqui, você percebe que nós estamos ainda servindo a ele. Então, esse reinado não foi entendido por aquelas pessoas que esperavam um reinado diferente. Bem, da interpretação.
Tá? Então, Daniel pede para que interprete essa visão para ele, porque ele por si só não vai compreender, ele não compreende aquilo ali. E é lógico, nem a gente entenderia isso aí. Ele está angustiado e ele pede a interpretação a um dos que estavam ali e recebe um resumo. Então, o que é que ele vai dizer a essa pessoa? Que os 4 animais representam o quê? Nações, reinos. Mas aos santos do Altíssimo, estes receberão um rei. Vamos abrir aqui a Bíblia, tá bom? Em Daniel 7. Daniel 7, 18. Quem está com a Bíblia, eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Ele pede a interpretação, acho que não sei se era o anjo, uma pessoa que vai então dizer para ele o que é que representa aquelas feras, e ele depois vai dizer assim, olha, no 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Então, mais uma palavra de esperança para Daniel, em meio àquela visão de terror que ele teve vendo as bestas. E aí Daniel prossegue mais. Daniel queria saber também sobre os chifres, sobre essa 4ª besta que ele não consegue dar o nome. E aí ao desfecho, né, dessa interpretação, em que quem está falando para Daniel só vai dizer o seguinte, está aqui, ó, no 23. E ele me disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisoteará e despedaçará. Quanto aos 10 chifres, serão 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro que será diferente dos primeiros e abaterá os 3. É aí que as pessoas fazem a referência a ser o anticristo. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues, não por um tempo, não por mais de um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para o juízo e lhes tirará o domínio para destruí-lo e aniquilá-lo por completo. Então, na interpretação, ele finaliza dizendo que essa 4ª besta e esse chifre, que seria como o anticristo, não só será destronado, como também será destruído. Então, eu estou retornando aqui àquela mensagem de confiança e esperança que Daniel vai ter, de que esse sofrimento, essas tribulações serão o quê? Passageiras. No final, né, também do capítulo, outro dado interessante é que Daniel, quando ele tem a visão, ele não vai tentar ali compreender ela, não vai tentar chegar a algum dado específico. Não, o que é que ele faz? Ele faz assim, este é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, muitos me perturbaram, e o meu rosto ficou pálido, mas guardei essas coisas no coração. Então, a exemplo de Daniel, ele não foi fazer como outros que nós podemos ver hoje, que vai tentar interpretar e ali chegar a datas, ou então a tentar dar nomes para o chifre, para essa besta. Não, ele guardou em seu coração, porque ele sabia que no momento certo, quando as profecias estivessem acontecendo, ele saberia. Então, ali foi a visão que eu tive. A revelação verdadeira sobre o futuro, ela produz uma sobriedade e adoração. Ela não produz um sensacionalismo. E também não foi ficar gritando aos 4 cantos sobre essas revelações. Ok? Vamos para mais outra profecia, tá bom? Nós temos outra profecia que eu vou encerrar com vocês, que aí está no capítulo 8. Se o capítulo 7... é como se nós tivéssemos uma câmera filmando tudo o que está acontecendo. O capítulo 8 é um closet, então ele vai focar mais em 2 impérios, o Império Grego e o Império Medo-Persa. Tá? Ele vai ser mais específico nesses 2 impérios. Então eu vou passar mais rápido por vocês sobre essa profecia, porque a do capítulo 7 ela é mais abrangente. Né? Ela tem mais o que se tirar do que dessa outra. E eu vou passar para vocês mais um vídeo, tá bom? Falando sobre essa profecia do estilo do outro. Então essa visão vai ser mais simples para vocês, porque nós temos então Daniel vendo um carneiro, né, com 2 chifres, um chifre maior que o outro, e depois um bode que vai correndo em direção a ele e trava uma batalha. Então, o carneiro, ele representa o Império Medo-Persa, e enquanto o bode, ele vai representar o Império da Grécia de Alexandre. Como nós vimos lá nas bestas, não é isso?
Então ele está tendo, Daniel está tendo essas visões para justamente compreender que serão essas nações que vão guerrear uma contra a outra. O que eu quero destacar com vocês é que do bode sai um chifre, né? Um chifre enorme que vai até o céu, não é isso? Quem é esse chifre pequeno que cresce e vai até o céu? Então, ele é unânime que essa pessoa, ela foi uma pessoa, ela não é o anticristo, mas ela foi uma pessoa chamada Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, a história dele está lá em Macabeus. Macabeus é um livro dos judeus, ele não está na Bíblia. Ele está na Bíblia católica, mas não na protestante. Esse rei, ele fez várias coisas horrorosas com os judeus, tá certo? Ele profanou os santuários dos judeus. Então, só para ter uma noção, em determinado momento, ele ofereceu um porco como sacrifício a Deus. Olha só, um porco. E se você vê, o porco era um dos animais que Deus abominava, que de forma alguma poderia nem comido poderia ser. E ele oferece como sacrifício. Ele constrói uma estátua de Zeus no templo, no santuário de Deus, tá bom? Ele profana, ele mata vários judeus. Então, é um momento em que a população judaica passa por um terror. Então, tanto a história como os grandes teólogos vão então dizer que esse chifre que sai da visão, que Daniel tem na visão, é esse governante, o Antíoco Epifânio, né, da dinastia Seleucida. Ele reinou entre 175 a 163. E vários historiadores, como até Flávio Joséfo, vão falar sobre ele. Ele é apenas uma prefiguração do que vinha a ser o anticristo, não é o anticristo. É interessante que, aí está falando aqui sobre os adventistas, eles usam justamente essa profecia dos dias, das 2.300 tardes, para datar a volta de Cristo. E eles acreditam que não foi Epifânio o anticristo. Esse anticristo ainda está por vir. E eles fazem um cálculo dessas datas para determinar o dia que Cristo veio. Então, Cristo não veio naquela data, então eles entendem que Cristo ele veio, mas ele ficou nos céus, ele fez uma segunda expiação, e aí ele virá outra vez somente para julgar as pessoas. Enfim, eu quero passar para vocês assim bem rápido sobre essa profecia, porque eu acho que a profecia, o que é mais importante dessa profecia de Daniel aqui é o duelo desses impérios, mas que no final das contas acabam sendo esquecidos, tá bom? E também sobre essa prefiguração do anticristo, né? Sobre essa pessoa que vai promover uma perseguição ao povo judeu, tá bom? Que está lá. Vou finalizar com vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso aí? Eu quero trazer para vocês umas considerações que eu acho importantes sobre esse estudo e eu acho também sobre os que virão, tá bom? Porque do capítulo 9 até o 12º, nós vamos estar estudando profecias aqui, Daniel. Mas assim, você pode perguntar, nossa, mas essas profecias são tão complexas, são coisas tão assim, enigmáticas, nebulosas, o que isso vai influenciar na minha vida? Às vezes, realmente, não é necessário você saber disso. Qual é a necessidade de você saber que aquela besta é tal império e isso e tal? Às vezes, mas você pode tirar uma lição dessas profecias. Então, quais são as lições que nós tiramos dessas profecias? Primeira lição, nós tiramos a soberania de Deus. Ou seja, mesmo o mundo passando por situações como essa, assolados por reinos que são perversos, que matam seus habitantes, que proíbem, que perseguem, mesmo todo o mal correndo à solta, nós temos Deus sob o controle. Então, nós podemos ver isso através das profecias. Deus não esqueceu o seu povo. Nós também podemos, através das profecias, entender que haverá um momento para este fim. Haverá um momento em que todo esse mal terá um fim. E quem governará vai ser o nosso Cristo. Então, nós temos essa esperança e essa confiança. Outra lição também que podemos tirar é que Deus, Ele nunca nos abandonará. E essas profecias, que tanto que Daniel vai ver, ou então até mesmo João, lá em Apocalipse, elas estão lá não para nos amedrontar. Então, você não é para ler e você ter medo, mas pelo contrário, para que nós possamos nos fortalecer. A literatura apocalíptica ela tinha esse papel. Quando ela era escrita,
a função dela não era fazer com que as pessoas tivessem medo, mas pelo contrário, para que as pessoas tivessem uma confiança. E é isso que temos que ver. Nós temos que ver como se cada dia fosse o último dia e talvez amanhã Cristo voltasse. Essa tem que ser a nossa esperança e nunca perdê-la, com certeza. E também, outra consideração que eu quero passar para vocês é sobre as interpretações. Então, há um consenso nessas interpretações que eu passei para vocês, de que as bestas seriam os reinos, seriam esses reinos. Os chifres que representam o poder seriam essa prefiguração do anticristo. Então, assim, vocês talvez possam encontrar, se vocês forem assim, se aprofundar nesses assuntos, alguns outros estudos mais profundos, com certeza. E aí você vai ver a doutrina futurista, né? A doutrina pretérita que se chama, né? Isso. Vocês podem, com certeza. Mas o ideal é que vocês sejam orientados. Claro, não por mim, porque eu não conheço muito sobre isso. Mas vocês procuram a Zambelli ou então uma pessoa que tem uma formação teológica para te orientar, para que você não venha se perder e você achar que você, quando você der por si, você está ali estudando uma heresia, né? E quando fui fazer essa lição, eu fui ver alguns vídeos e aí assim, gente, tem coisas assim, tem pastores bem renomados que acham que essas bestas, elas ainda existem hoje, elas são governos. Então, tipo, eu vi um pastor que ele falou, que ele é bem famoso, ele fala, olha, a quarta besta é os Estados Unidos, e ele é os Estados Unidos, e esse chifre talvez seja o Trump. Você acha isso? Então, assim, eu acho que, eu falei, sempre tenham cuidado quando a gente vê, quando a gente está tocando esse assunto de profecias, para que a gente não venha se embananar e aí tá falando heresia para outras pessoas e acreditando nessas heresias. Nós temos que ter uma consciência, tá certo, da nossa limitação, tá bom? Então vocês procurem uma pessoa que realmente vá saber, que vá te interpretar. E eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Você vai ter uma votação daqui a pouco, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa para poder encerrar, fiquem à vontade, senão eu vou encerrar. Faz sentido? Faz sentido, porque acho que muitos que não têm a fé como a nossa questionam isso, né? Eu acho assim que você tem que ver ao longo de tudo que Deus já fez também, porque se Deus tivesse calado mesmo, acho que talvez, assim, como é que estaria o mundo hoje? Você fala também que o mal, ele existe por causa do bem, né? Pense bem, o mal, ele existe quando o bem não está nele. Então, quando você esvazia o bem, nós temos o mal. Então, talvez as guerras aconteçam porque faltaram pessoas trazendo ali a esperança do Evangelho, trazendo pessoas que tivessem essa concepção, que eu quero fazer o bem. Quando o homem deixa de fazer o bem, então o que sobra é o mal. Então, talvez a culpa não seja de Deus, mas sim mais do homem, né? Mas são várias coisas, porque também assim, é um assunto bem mais profundo, você tratar isso assim, porque o mal existe, né? Se Deus é bom, então você vai ter que ter o conceito de mal, o conceito de amor de Deus, de justiça, então... Mas eu acho assim, que só falta você falar que nós já temos a esperança que é Jesus, que ele veio e você mostrar que ali, olha, tem aqui a esperança, tem esse reino aqui que será eterno. Isso aqui é passageiro, talvez seja mais. Eu vou orar encerrando e você passa para... Aí você vai ter a rotação. Eu vou orar, tá bom, pessoal? Senhor, mais uma vez eu te agradeço. Peço que o Senhor ilumine o nosso pensamento, a nossa mente, para compreender apenas o essencial, Deus. Peço que o Senhor tire do nosso coração todo medo e que renove a nossa esperança. Renova a nossa esperança nesse tempo vindouro que virá, esse tempo que é o Teu reino, Senhor. Esse tempo em que Jesus reinará em nossas vidas para sempre. Eu peço que o Senhor abençoe aquelas pessoas que hoje não entendem isso, que hoje têm suas dúvidas e que até mesmo não creem no Senhor. Que o Senhor possa estar tocando eles nesse momento para entender e levantando pessoas, Deus, para explicar e para mostrar a Tua salvação através de Jesus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.